Querido irmão, querida irmã, chegamos à questão de número 8. Deus criou o homem livre e responsável. Veja, isso aqui é maravilhoso, né? Essa questão. Deus nos criou livre e responsável. Quando nós somos concebidos pelos nossos pais, cada nascimento, através da união de um homem e de uma mulher com a fecundação do óvulo, ali se desenvolve aquela vida. No momento da concepção, naquela hora, Deus, ele infunde uma alma espiritual imortal ali. Deus coloca ali uma alma. Assim como ele criou Adão e Eva, e nós vamos ver isso aqui para frente, como Deus criou o homem do barro, de uma matéria pré-existente, criada por ele mesmo, mas que Deus sopra ali a vida. Então, essa é o nosso tema de hoje. Deus criou o homem livre e responsável. Primeiro ponto que nós vamos meditar hoje. Deus criou o homem com corpo e alma. Olha, esse tópico aqui é maravilhoso e importantíssimo, meus irmãos. Vamos prestar bastante atenção nisso. O livro do Gênesis nos diz que Deus formou o corpo do homem do barro da terra. Lá no livro do Gênesis está exatamente colocado assim. E lhe soprou no rosto o alento da vida. Com essas palavras tão simples, Deus nos diz que formou diretamente o homem de uma matéria que já existia e que depois criou diretamente do nada uma alma e a uniu a esse corpo. Depois de Adão e Eva, os homens, todos recebemos o corpo dos nossos pais, mas a alma nós a recebemos diretamente de Deus. É aquilo que a gente comentou aqui no início, né? Então, nós recebemos o corpo dos nossos pais, que também é um presente de Deus. Tudo indiretamente é Deus, né? Mas falando de uma maneira biológica, nós recebemos o corpo. Tanto é que eu sou X cromossomos do meu pai, X cromossomos da minha mãe, eu tenho traços do meu pai e da minha mãe, eu recebi deles, inclusive recebo o sangue deles, né? Eu recebo ali o sangue que é do meu pai e da minha mãe. Então, biologicamente, eu recebi essa humanidade dos meus pais. Mas naquele momento da concepção, Deus ele cria uma alma humana, imortal. E isso é maravilhoso, meus irmãos. E por que isso é importante? Porque existem muitas pessoas no mundo de hoje negando a existência da alma. Existem coisas que não são do corpo. Existem muitas coisas que são da alma. Ele criou o homem, corpo e alma. Aquilo que na filosofia nós chamamos de composto. Corpo e alma. Depois, número 2. A imagem e semelhança de Deus. A obra de um artista é o reflexo da sua arte, ainda que às vezes uma obra de arte não tenha a assinatura de seu autor. É possível descobrir de quem é a obra porque ali está refletida a sua personalidade. O homem é imagem de Deus. Vejamos alguns aspectos que manifestam a imagem de Deus no homem. Então nós vamos ver aqui alguns tópicozinhos que vai nos lembrar e nos recordar por que somos imagem e semelhança de Deus. Bom, a dignidade da pessoa humana. Às vezes a gente para e não pensa como nós somos de uma dignidade altíssima. Vejamos. Por ter sido criado à imagem de Deus, o ser humano tem a dignidade da pessoa. Não é tão somente alguma coisa, mas alguém. O homem é uma única criatura da terra, a qual Deus amou por si mesma. Só ele está chamado a participar pelo conhecimento e pelo amor na vida de Deus. Para este fim foi criado e esta razão fundamental da sua dignidade. Isso aqui é importante porque, veja, nós vamos conhecer a Deus no céu com as faculdades superiores do que é ser humano. Inteligência e vontade. Coisa que os animais não têm. Por mais que as pessoas olhem para os animais e vejam os animais e digam, olha como esse animal é inteligente. O animal não é inteligente.
né? Muitas pessoas vão discordar disso que eu estou dizendo aqui agora, né? Porque tem gente que ama os bichinhos e diz, não, meu cachorrinho é inteligente. Não, ele não é inteligente. Ele tem sensibilidade, ele tem intuição. Mas inteligência quem tem é o ser humano. Um cachorro, jamais ele é capaz de fazer um microchip de computador. Um cachorro jamais ele vai construir um avião. Ele jamais vai construir um aparelho óptico, ele vai fazer uma cirurgia num outro cachorro. Ele não faz isso. Ele não tem inteligência para isso. Inteligência quem tem é o ser humano. E por isso nós temos uma dignidade altíssima. Depois, segundo tópico, o homem é um ser inteligente. E aqui eu acabei me antecipando um pouco, né? Os animais não pensam, mas o homem pode pensar e expressar seu pensamento com palavras. E sabe calcular, contar, medir. É um pouco daquilo que eu já me antecipei aqui ao segundo tópico, falando que os animais eles não têm inteligência, mas o homem é um ser inteligente. O homem é um ser livre. Os animais se governam por instintos e não podem agir de outra maneira. As plantas regem-se por leis, às quais obedecem cegamente. O homem pode escolher, pode fazer uma coisa ou outra, pode fazer o bem ou o mal, pode cumprir ou não as leis que o Senhor lhe deu. Deus lhe concedeu a faculdade de escolher livremente, porque Deus ele nos quis livre. Isso aqui é importante, meus irmãos, porque a gente pensa assim, né? Ah, o animal é livre. O animal não tem essa liberdade que nós temos. Se você der, por exemplo, uma bacinha de ração para o seu cachorro, ele jamais vai renunciar a essa bacinha de ração para fazer jejum para você, por exemplo. Ele não vai fazer isso, né? Porque o instinto dele vai mover para aquilo, né? A fome vai levar ele para isso. A lei dos animais é a lei da foge da dor e busca o prazer. Que inclusive é a lei freudiana, né? Foge da dor e busca o prazer. Nós não somos assim porque não somos animais. Nós somos seres humanos, somos livres. Podemos escolher livremente. O homem é rei e senhor do universo. Deus entregou o mundo ao homem para que o submetesse e transformasse. O homem pode domesticar os animais selvagens, desviar os rios, fazer saltar as pedras, cortar árvores e tudo mais que a gente vê por aí hoje, né? Aqui são pequenos exemplos, mas quando a gente olha para o que o ser humano tem feito hoje com toda a tecnologia, então realmente mostra o quanto o ser humano ele é rei e senhor do universo. Porque Deus assim quis. Deus entregou esse mundo para nós, para que a gente pudesse extrair o melhor dele. E com a nossa inteligência, nós pudéssemos dominar e governar esse mundo. Agora, atenção, tudo isso com Deus. Tudo isso através de Deus, porque foi Ele que nos deu. Depois, o homem é a imagem de Deus, sobretudo pela graça. Ainda que em outro tema vamos explicar o que era a graça, é importante dar-se conta de que entre todos os benefícios que Deus deu ao homem, o que assemelha mais a Deus é a graça santificante, que se recebe no momento do batismo. A graça nos faz participantes da natureza divina, elevando-nos à dignidade de Deus. Depois nós vamos explicar isso aqui de maneira um pouco mais profunda. Então, o segundo tópico nós falamos de a imagem e semelhança de Deus e damos bastante exemplos. Número 3. Igualdade e diferenças queridas por Deus. O homem e a mulher foram criados por Deus em total igualdade, como pessoas humanas, mas com diferenças morfológicas e peculiaridades psicológicas. Ser homem ou ser mulher é, pois, uma realidade boa e querida por Deus. O homem e a mulher são, portanto, imagem de Deus. Entenderam isso, meus irmãos? Veja, o homem e a mulher foram criados por Deus com a mesma dignidade. Dignidade. Senhores da ideologia do gênero, o homem e a mulher têm a mesma dignidade, só que eles são diferentes. Nós temos diferenças morfológicas e peculiaridades psicológicas. Ser homem e ser mulher é, pois, uma realidade boa e querida por Deus. Ora,
Se Deus me quis homem, eu não posso querer ser mulher, porque eu estaria contrariando a vontade do meu Criador. É como se eu estivesse jogando na cara de Deus: olha, a obra que você fez não é boa. Isso que você fez eu não quero, não é bom. Você me fez homem, mas eu queria ser mulher. Ou você me fez mulher e eu queria ser homem. É como se estivéssemos jogando na cara de Deus aquilo que Ele nos deu como presente. Então, ser homem ou ser mulher é algo bom, é algo querido por Deus. Número 4. O homem é responsável pelos seus atos. A matéria carece de responsabilidade. Depois de um terremoto, não podemos perguntar à Terra por que ela fez isso. Além de não poder responder, por não ter inteligência nem a liberdade, a Terra não podia ter feito outra coisa. O terremoto é consequência da lei da física. Também não é responsável a Terra pelas coisas belas, nem como, por exemplo, o nascimento de uma flor, o pôr do sol, né? Ou um cantar de um passarinho. A Terra não é responsável por isso. Os animais também não são responsáveis. Se um cavalo mata seu dono com um coice quando ele estava lhe curando uma ferida, não é responsável desse feito, porque não sabe o que faz. Atua levado pelo instinto. Também não é responsável das coisas boas que proporciona seu dono, o trabalho, um passeio ou a vitória no hipódromo. Que coisa interessante, né? Às vezes a gente esquece disso, que nem a matéria, a terra, ela tem responsabilidade, como também os animais não têm responsabilidade porque eles não têm inteligência. Se um cavalo, por exemplo, mata o seu dono, ele não vai para o tribunal para ser julgado. Por quê? Porque ele não tem inteligência. Ele sequer sabe o que ele está fazendo. Ele age, como diz aqui o catecismo, ele age por instinto. Depois, só o homem é responsável pelo que faz. Ao chegar à nossa casa e nos perguntam o que fizemos nesse dia, dizemos: estudamos, trabalhamos, passeamos, somos responsáveis do que fizermos. Se tivermos feito o que deveríamos fazer, mereceremos o prêmio. Caso contrário, mereceremos o castigo. Então, o mau uso da liberdade e da responsabilidade que toca a nossa parte de ser humano, ela pode ser um fator que vai nos causar, nos deixar numa boa ou nos deixar numa enrascada. Isso é de acordo com aquilo que a gente fizer. Então nós precisamos fazer um bom uso da nossa liberdade, meus amados. E número 5 e último, cumprir sempre a vontade de Deus. Somos merecedores do prêmio ou do castigo, segundo fizermos o que tínhamos de fazer ou não. E o que temos de querer sempre e em todos os momentos é cumprir a vontade de Deus. Os mandamentos da lei de Deus, os da igreja, as obrigações da nossa idade, de estado de vida, nos assinalam o que devemos fazer em relação a Deus, aos demais e a nós mesmos. Existem ocasiões em que podemos ter dúvidas em saber o que Deus nos pede concretamente. Nesses casos, o Senhor nos ajuda por meio de pessoas que têm a graça de Deus para nos orientar. Essas pessoas são os nossos pais, os educadores, o sacerdote, com o qual nos confessamos habitualmente. Ele particularmente poderá ajudar-nos a ver a vontade de Deus sobre nós, porque já nos conhece. Se nos acostumarmos a fazer a cada dia o exame de consciência, breve, mas seriamente, ao terminar o dia, nos daremos conta se cumprimos ou não a vontade de Deus. Então, essa é uma coisa que a gente precisa seriamente tratar, meus irmãos. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. E um exame de consciência, no final do dia, ao dormir, inclusive aqueles que fazem a liturgia das horas, na oração de completas, lá tem sempre a gente começa com um exame de consciência. Aquilo que a gente fez, como foi o nosso dia. E depois a gente se entrega ali a Deus. Nós precisamos exercitar isso para saber se estamos, usando a nossa liberdade de maneira correta e fazendo a vontade de Deus. E por último aqui, os nossos propósitos. Hoje nós temos aqui 2 propósitos. Procurar ser agradecidos a Deus que nos criou e cuida de nós, aproveitar especialmente a Santa Missa para fazê-lo, já que é um ato infinito de ação de graças. E segundo, ser muito sincero na confissão e no exame de consciência à noite.
Então fica aí esses dois propósitos para que a gente possa participar muito bem da Santa Missa e fazermos uma boa confissão e um bom exame de consciência ao final do nosso dia e também para que a gente possa se confessar melhor. Deus abençoe grandemente a sua vida.